Graça e paz, meus amados irmãos, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro de estudo bíblico da Escola Dominical. Seja bem-vindo mais uma vez aqui aos amados irmãos que fazem parte de nossa igreja, bem como outros que sempre nos acompanham nos diversos momentos que fazemos estudos da Palavra de Deus, postamos mensagens para os irmãos. Nesta manhã de domingo, dia do Senhor, que seja um dia em que nós tenhamos a plena consciência de que devemos nos reservar para adorarmos o nome do Senhor, quer seja no culto em casa, ou aqueles que já podem ir aos templos, adorarem ao Senhor, mesmo tomando os cuidados que são necessários ainda. Então, que seja um dia em que nós não nos descuidemos com relação a essa consciência de que hoje é o dia do Senhor e precisamos estar descansando, tão somente para agradecer pela semana que se foi, a nova que se inicia, e prestarmos o serviço santo na casa de Deus ou em casa, louvando o nome do Senhor, meditando na sua palavra, ouvindo a sua mensagem, que é essencial às nossas vidas. Então nós queremos dar as boas-vindas aos amados irmãos que nos acompanham nesse momento, os membros da igreja, minhas ovelhas. Deus abençoe a todos vocês, irmãos, que puderam estar aqui, e certamente outros vão nos assistir também nesse estudo bíblico da Escola Dominical. Deus abençoe toda a sua igreja, a liderança, irmãos, quem sabe pastores, também outros colegas que estão nos assistindo, oficiais. Que Deus nos dê a graça para que nesse momento de estudo bíblico possamos mais uma vez crescermos juntos na Palavra de Deus. Eu quero convidar você para nós orarmos, pedindo a orientação de Deus para o estudo desta manhã, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, pedir a orientação de Deus em oração. Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, pela luz desse dia, pela noite de repouso que tivemos, e nesta hora que nos reunimos em escola dominical, mesmo virtualmente, queremos te pedir, Senhor, que o estudo da Tua Palavra possa produzir em nós edificação, como de fato produz, exortação, salvação e direcionamento às nossas vidas, Senhor. Abençoa a Tua igreja, que nesse momento pode se reunir para que possa estudar a Tua Palavra, ouvir os Teus ensinos. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, pastores, e especificamente também da minha vida, pois preciso do Teu cuidado, do Teu pastoreio. Ó Deus, da Tua misericórdia sobre a minha vida. Abençoe minha casa, minha família, abençoe a igreja do Senhor, abençoe os amados irmãos que estão nesta hora, quem sabe, padecendo por enfermidades, como de fato muitos assim estão. Que o Senhor nesse momento os visite, dando alegria, esperança, conforto e segurança de que em meio às tribulações e enfermidades desta vida, o Senhor também está presente em nossas vidas. Abençoa-nos, Deus. Nos ajuda nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra mais uma vez, os Teus ensinos. Assim nós pedimos, confiados nos méritos de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, hoje, nesta manhã de domingo, dia 14 de junho de 2020, nós vamos iniciar uma série de assuntos novos em classe dominical, quer seja virtualmente ainda ou presencialmente. Nós vamos começar a estudar sobre um material chamado Escola Bíblica Dominical, Juntos na Alegria e na Dor, a igreja como espaço de comunhão e saúde. Então nós vamos fazer o uso da primeira lição desta manhã. Talvez você ainda não tenha esse material, mas você já pode acompanhar o comentário da primeira lição do texto bíblico da Palavra de Deus, e quando você adquirir esse material, você já se deu por suprido da primeira lição, tá bom? Então eu quero convidar você a ler comigo Romanos capítulo 5,
versos de 12 a 21. Quero que você esteja comigo nesse momento para a leitura da palavra de Deus, certo? E em seguida nós vamos processar o nosso estudo em cima desse texto. Romanos capítulo 5, verso de 12 até o verso de número 21, nos fala sobre Adão e Cristo. Adão e Cristo. Então fala assim a palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E o verso 18. Pois assim como por um só veio a ofensa, o juízo também sobre os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bem, meus irmãos, essa manhã nós vamos conversar sobre um vírus chamado pecado. Vejam, todos nós estamos vivendo uma situação atípica no mundo. De tempo em tempo, não sabemos quanto tempo sempre dura isso, mas, vez por outra, a humanidade e talvez ainda seja surpreendida por grandes pandemias no mundo. Então a história, irmãos, nos traz muitos relatos de situações assim que envolvem o ceifar de muitas vidas em decorrência de pandemias que aconteceu ou de epidemias que aconteceram em regiões específicas e no sentido global em todo o mundo. A história está recheada de registros que, de fato, isso aconteceu. Por exemplo, nós temos uma lista aqui de diversas pestes, doenças e males que vieram sobre as nações, que dizimaram milhares, milhões de vidas e, em algumas ocasiões, até bilhões de pessoas. Por exemplo, nós temos a peste negra, que também conhecida como a peste bubônica, né, que matou cerca de 75 milhões de pessoas. Que coisa terrível, né? Só na Índia foram 11 milhões de pessoas mortas. Isso no século XIV.
Seguindo um pouco os dados históricos, como parte introdutória da nossa lição, também lembramos que a tuberculose no século XVII, certo? Ela fez 1 bilhão de óbitos. Pessoas foram mortas. A tuberculose. A cólera também, irmãos, em 1817, ceifou muita gente. Foi a primeira epidemia global, a gente pode assim dizer. Então, muita gente foi ceifada também por esta doença chamada cólera. Seguindo um pouco mais, a varíola atingiu a humanidade de 1896 a 1980, chegando a dizimar também muita gente. Cerca de 300 milhões de pessoas, segundo os dados históricos, tiveram suas vidas ceifadas. Para não pensar na gripe espanhola também, que ceifou 50 milhões de pessoas até o ano de número, melhor dizendo, até 1918. A malária, que é uma doença também muito falada e conhecida aqui no Brasil, tem matado 300 milhões de pessoas. Uma doença terrível, irmãos, fora muitas outras, como febre amarela, tifo, a AIDS. São doenças terríveis que têm causado muitas mortes pelo mundo afora. E também, em muitos aspectos, podemos dizer que o Brasil também faz parte desses dados tristes de vidas que foram mortas em função dessas epidemias e pandemias que atingem a humanidade, seja geograficamente limitada ou então de forma mais expansiva. Então, irmãos, esses dados e essas epidemias e doenças que têm ceifado as vidas ao longo dos tempos na história da humanidade são terríveis e elas causam muitas percas irreparáveis, podemos assim dizer, às famílias na face da terra. Porém, irmãos, nós queremos dizer que há um vírus que é pior do que tudo isso. E esse vírus, irmãos, ele está exposto na palavra de Deus, certo? Que ele é pior do que tudo porque ele tem o poder de trazer morte, aquilo que não é físico, mas a morte da alma. E a lição desta manhã justamente vai nos levar a pensarmos sobre o tema, um vírus chamado pecado, que é o pior de todos, porque o pecado ele tem o poder de destruir a alma da pessoa. Não só causar males ao seu físico, mas também ele tem uma dimensão mais profunda, ele vai até a alma, vai até o coração, e ele leva-nos à morte física e também à morte espiritual, podemos assim dizer, porque a palavra de Deus ela expõe as consequências desse vírus chamado pecado. E nós temos que também relembrar esse assunto, porque é um assunto que não pode ser esquecido e constantemente nós somos, como se diz, vítimas das ações ainda desse vírus chamado pecado, que assolou a humanidade desde o início, certo? E que até hoje causa sofrimento e morte, sobretudo morte espiritual na vida das pessoas. E a lição desta manhã, meus irmãos, nos chama a atenção justamente para nós estudarmos esse assunto, certos de que esse vírus ele é letal, ele é mortal. E esse vírus ele constantemente tem ceifado vidas. Por isso que a palavra de Deus nos apresenta e nos chama a atenção para nós relembrarmos esse assunto. Veja, irmãos, o texto de Romanos, no capítulo 5, nos leva justamente para refletirmos sobre essa realidade, um vírus chamado pecado, que é o assunto da nossa lição esta manhã de EBD agora. Antes de nós adentrarmos propriamente no
no assunto, os detalhes desse tema, um vírus chamado pecado, é importante nós sabermos, irmãos, que esse texto de Romanos, capítulo 5, escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja de Roma, certo? Tem como intenção trazer muitas instruções e expor o grande e maravilhoso plano de Deus à história da humanidade, sobretudo aos eleitos de Deus, de forma especificamente falando. Esse texto, irmãos, é um texto em que Paulo vai fazer uma analogia entre Adão e Cristo, certo? Aqui Adão é apresentado como o cabeça de toda a raça da humanidade. Não temos dúvidas de que tudo teve seu início justamente a partir da história da criação, né? Como Deus criou todas as coisas, e sobretudo a partir como Deus se relacionou e o que ele estabeleceu para Adão, nosso primeiro pai. Então Adão, além de ser a coroa da criação, além de ser o cabeça da humanidade, certo? Ele é o cabeça de toda a raça humana, Adão também é considerado como sendo o primeiro rei da terra, certo? Talvez você diga, mas o primeiro rei da terra foi Saul. Não, Saul foi o primeiro rei de um povo já constituído, certo? O primeiro rei da terra, o qual recebeu a incumbência de administrar, de cuidar da terra, do paraíso, a partir do jardim do Éden, foi Adão. Adão é o primeiro rei da terra, podemos assim dizer, né? Então, se Adão é, meus irmãos, o cabeça de toda a raça da humanidade, certo? E tudo veio acontecer a partir, quando o assunto é pecado, a queda, tudo veio acontecer a partir da existência de Adão, né? E todos nós sabemos desenrolar dessa história que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, quando Paulo vai fazer justamente essa analogia, usando esses dois personagens, Adão como sendo o primeiro rei da terra, ele vai colocar também na outra ponta, no outro extremo, Cristo, certo? Não como apenas o segundo rei da terra, mas aquele que é o dono, é o criador e ele é o rei de tudo, certo? De todas as coisas. Então, nessa analogia comparativa que Paulo vai desenrolar na sua teologia, ele coloca nesses dois polos, Adão e Cristo. Adão como cabeça de toda a raça humana e o rei da terra, o primeiro rei, e Cristo cabeça da nova humanidade. Então é importante nós entendermos isso, porque Adão ele é o cabeça da velha humanidade e Cristo agora, na linguagem, na apresentação do teólogo e do apóstolo Paulo, ele agora é o cabeça da nova humanidade. Mas antes de nós adentrarmos em detalhes sobre o texto básico em que nós acabamos de ler, que é Romanos capítulo 5, versos de 12 a 21, onde nós vamos extrair os pontos essenciais da nossa lição esta manhã, nós temos que considerar que o capítulo anterior, o capítulo 5, do verso de 1 a 11 de Romanos, nos vai falar, irmãos, justamente sobre as consequências da justificação e sobre as certezas dessa relação com Deus. Entendeu? Então, quando nós vamos analisar por detalhes esse capítulo 5, que é o capítulo que, aliás, é o mesmo capítulo do texto básico que nós separamos, mas os versos de 1 a 11, ele vai justamente apresentar para nós as consequências da justificação em Cristo. As consequências, certo? Se mais tarde, ou um pouco mais na frente, nós vamos observar as consequências da desobediência a Deus e a Cristo, podemos assim dizer, certo? Porque Deus é Cristo e Cristo é Deus. Então, se a partir do texto que nós lemos, do verso de 12 até o 21, nós vamos colher as consequências da desobediência, os versos de 1 a 11, nós já vamos colher antecipadamente as consequências de uma vida justificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, nós vamos observar isso.
Então, a partir do verso 12, que é o texto que nós introduzimos a nossa lição esta manhã, é um texto, irmãos, que vai apontar para nós justamente a entrada do pecado e suas consequências. Mas antes, é bom sabermos que os versos anteriores, eles apontam justamente para as consequências da justificação. Apesar de que os textos posteriores, os versos posteriores, os quais nós lemos, apontem para as consequências do pecado, nós podemos vislumbrar antecipadamente as boas consequências da justificação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então você vai notar isso a partir dos versos de 1 a 11, você vai notar isso aí. Mas uma coisa que nós podemos destacar, para poder entrarmos nos pontos da nossa lição esta manhã, irmãos, é que nessa teologia de Paulo, quando Paulo vai falar justamente sobre as consequências do pecado, certo? A pior de todas elas é a morte espiritual, tá certo? Nós sabemos pela história da desobediência que todos aqueles, toda a criação, Adão, Eva, a própria serpente, que representa o diabo, receberam as consequências, certo, do ato de desobediência à voz de Deus. Todos nós somos sabedores dessas consequências. Porém, entre todas essas consequências, a pior delas, o pior resultado da desobediência, irmãos, é a morte espiritual, é a separação de Deus. Olha, Efésios capítulo 2 vai nos apresentar, irmãos, aqui as consequências, certo? A pior de todas elas, que o homem passou a colher. Veja, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: Ele nos deu vida quando vocês estavam, ou quando nós estávamos mortos em suas transgressões e pecados, certo? Verso 2, nos quais vocês ou nós andávamos no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Aí o capítulo 4, verso 18, endossa essa ideia. Tendo os seus entendimentos obscurecidos, ou seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, e por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Esses dois textos, irmãos, a priori, vai mostrar para nós as consequências graves que o pecado causou em nossas vidas. Então, a morte espiritual e a separação de Deus é a pior de todas as consequências desse vírus chamado pecado, certo? Somado a isso também, além da morte espiritual e separação de Deus, a Bíblia também nos apresenta que a morte física se tornou uma realidade para a vida do ser humano. Nós temos dito, irmãos, que no funeral, ou a morte de alguém é uma das maiores provas de que Deus é fiel na sua palavra. Nos entristece muito quando vemos uma pessoa, sobretudo aqueles que são queridos nossos e familiares. Isso dói muito o coração enterrar os nossos, sabemos disso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente contempla e vê um corpo inerte, sem vida, a gente deve se reportar justamente para o que a palavra de Deus nos apresenta. Deus é fiel na sua palavra, e quando ele disse que os nossos primeiros pais não deveriam comer o fruto proibido, porque se comessem certamente morreriam, eles ousaram desobedecer por influência de Satanás, certo? E aí eles passaram a morrer, passaram a provar a morte. E a Bíblia nos fala claramente isso, Não temos dúvidas em relação a isso. O fato é que, irmãos, toda a humanidade fisicamente tem que passar por esse tipo de experiência que é a morte física para cumprimento da palavra de Deus. O que Deus falou se cumpre. Deus não é homem para mentir. Todos nós temos provas suficientes de que
o que Deus fala sempre se cumpre, simplesmente porque Ele é Deus. Então observamos Hebreus 9, 27, irmãos, é um texto que vai reforçar justamente nossa afirmação em relação a outro tipo de consequência que nos é trazido em função da desobediência, certo? É justamente a morte física. A palavra de Deus nos apresenta isso. Hebreus 9, 27. Além da morte espiritual, irmãos, e da morte física, a Bíblia também nos fala como consequência desse vírus mortal, que é o pecado, a Bíblia também nos apresenta, irmãos, outro tipo de morte. Então, quando nós vamos tratar desse assunto sobre morte, é um assunto assim que ninguém gosta de ouvir, e é bom que nós não gostemos disso, porque o propósito de Deus não foi nos criar para a morte, certo? A morte é uma inserção indesejada, podemos dizer assim, certo? Então ninguém gosta de ouvir falar de morte, eu também não gosto, mas pela força dos ensinos da palavra de Deus, e a Bíblia fala sobre esse assunto, nós não podemos nos furtar em relação a esse assunto. Temos que falar, porque só a vida, digamos assim, pensando num certo condicionamento, só a vida porque a morte existe, certo? Então, uma das consequências também desse vírus mortal chamado pecado é imputar não só a morte espiritual, não só a morte física, mas também a morte eterna. Então a Bíblia nos fala, irmãos, desses três tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte eterna, irmãos, ela é considerada na palavra de Deus como sendo a segunda morte. Ainda bem, irmãos, que, olha, aqueles que nascem em Cristo só morrem uma vez, fisicamente. Então, quem nasce duas vezes só morre uma. Essa é a realidade. E quem nasce só uma vez morre duas vezes, teologicamente falando. O que significa isso, pastor? Para aqueles que ainda não sabem, né? Talvez tenha alguém que precise dessa explicação, olha só. Existem aqueles que vão nascer só fisicamente, mas não vão nascer espiritualmente. Esses que não nascem espiritualmente hão de morrer duas vezes. Além de morrer, passar pela morte física também, se morrerem sem Cristo, vão passar também pela morte espiritual, ou a morte eterna, que é a separação de Deus. A Bíblia também nos fala sobre esse assunto. Não é palavra minha, é palavra de Deus. A palavra do Senhor nos fala sobre essa realidade. Mas se você nasce duas vezes, os cristãos nascem duas vezes, nascem fisicamente e nascem espiritualmente na pessoa de Jesus. Então aqueles que nascem duas vezes só morrem uma vez, mas quem nasce só uma vez vai morrer duas vezes, teologicamente falando. Então a Bíblia nos fala, irmãos, que a morte eterna, que é a segunda morte, representa a separação eterna da presença de Deus, certo? Somado a isso, vem sobre a vida daqueles que vão morrer a segunda vez, vem também o tormento do fogo, que a Bíblia nos fala. Apocalipse capítulo 20, já que é um estudo bíblico, eu quero convidar você a consultar a palavra de Deus comigo nesse momento, para endossar ou reafirmar o que nós estamos falando como consequência desse vírus mortal chamado pecado. Apocalipse capítulo 20, você pode observar aí o verso de número de 11 a 15. Olha só o que nos diz a Bíblia, meus irmãos. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e os céus fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entregou os seus mortos, que nele estavam. A morte e o inferno
entregados os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A Bíblia nos diz, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscritos no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A Bíblia, a palavra de Deus, o Apocalipse está nos falando sobre a segunda morte. Então, além da pessoa provar na sua vida como consequência desse vírus mortal, que é o pecado, além dele provar a morte eterna, que é a separação de Deus, certo? Ele vai viver, essa pessoa vai viver eternamente no lago de fogo. Que coisa, né? Está aqui na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versos de 11 até o verso 15. Aqui é palavra de Deus. Não é palavra de nenhum teólogo, nem de um pastor em si. É a Bíblia que nos fala essa realidade. É um assunto que alguns acham duro, mas a Bíblia fala isso. E é inspirada, é a palavra de Deus. Nosso compromisso é observar o que Deus nos ensina. Então nós precisamos ouvir aquilo que de fato nós precisamos, não que nós queremos ouvir. Às vezes nós estamos iludidos em achar que nós só devemos ouvir os ensinos das Escrituras, aquilo que nos satisfaz. Mas aquilo que causa, quem sabe, rejeição, repugnância da nossa parte, nós às vezes não queremos ouvir isso. Mas o discurso da Bíblia, irmãos, é para ser ouvido do começo ao fim. Isso aqui é a palavra de Deus, certo? Então, fazendo essas nossas considerações teológicas aqui de início sobre a analogia que o apóstolo Paulo apresenta em relação a esses dois homens, né? Homens assim, entre aspas. Então, entre aspas, relacionado ao segundo Adão, que é Jesus Cristo. E Jesus não é homem apenas, não pode ser equiparado a Adão de forma alguma. Jesus é muito mais superior, primeiro porque ele é Deus, ele é o Salvador. Se em Adão nós caímos, em Cristo nós nos levantamos. Então, na teologia da analogia de Paulo em Romanos, no capítulo 5, nós vamos observar que Cristo é colocado em um polo e Adão em outro polo, fazendo esse comparativo e dizendo qual o papel e a função de cada um. Então, são considerações que a gente faz em cima da nossa lição esta manhã. Então, veja só, irmãos, a Bíblia nos apresenta as consequências, né? Conforme já adiantei, uma das piores ou as piores consequências desse vírus chamado pecado é justamente imputar a morte física, a morte espiritual e a morte eterna à vida do homem. Nós encontramos isso na palavra de Deus, certo? Então, nós também precisamos entender, a partir do texto que nós lemos, o texto básico, que é Romanos capítulo 5, versos de 12 a 20, podemos observar aqui que os efeitos do pecado atingiu e atinge ainda as pessoas indistintamente, certo? E os efeitos do pecado, eles continuam evidentes, irmãos, no corpo e na alma do ser humano. Isso aí é fato que nós não podemos negar, tá certo? Não tem como nós fugirmos dessa realidade, porque é uma realidade comprovada na vida prática do ser humano. O pecado, ele permeia todas as nossas faculdades, o pecado ele está presente no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso agir, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, ele permeia todo o nosso ser. Essa é uma realidade. Então, essa é uma palavra que talvez a princípio entristeça muito o nosso coração, certo? E de fato entristece, porque o pecado ele tem esse poder também de causar tristeza justamente em nós. Por quê? Paulo sabia das consequências do que é o pecado na vida do ser humano quando ele diz assim, olha,
O bem que eu quero fazer é o que não faço, o que faço é justamente o que não quero, certo? E Gálatas também nos apresenta, irmãos, o grande dilema e guerra que existe entre a alma e o corpo, né? Entre, podemos dizer assim, o novo e o velho homem, que dentro de nós constantemente travam essa luta. Certo? Eu e vocês somos sabedores dessa realidade. Enquanto vivemos nessa vida, e até que o nosso corpo seja glorificado, nós vamos viver esse conflito de alma. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, certo? Essa luta, esse embate, essa batalha individual e pessoal, irmãos, é a batalha que ela é evidenciada justamente como consequência do pecado em nossas vidas. Justamente porque o pecado, irmãos, ele veio justamente atingir essas duas partes do nosso ser, corpo e alma. Quem sabe corpo e alma e espírito, para aqueles que ficam defendendo a doutrina ou o ensinamento da tricotomia ou a dicotomia, né? Então, o fato é que essa batalha entre o lado material, que é o corpo, e o lado espiritual, sempre vai existir em função da inserção do pecado na história da humanidade e na vida do homem. Então, o primeiro tópico que eu quero lembrar para os irmãos da nossa lição hoje, que tem como tema um vírus chamado pecado, é que o vírus, irmãos, ele é extremamente contagioso. Entendeu? A palavra de Deus nos apresenta essa realidade. O texto diz assim, no verso 12 do capítulo que lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é uma realidade, certo? Nós somos herdeiros do pecado de Adão. Desculpa, há um bom tempo atrás nós ensinamos aqui, falamos para os irmãos de um certo herege do passado, do 5º século, chamado Morgan Pelágio, onde defendia de que nós não temos nada a ver com a história da queda de Adão, não. Ali foi um problema vivenciado por Adão no passado, no Jardim do Éden. Só que, biblicamente, essa afirmação de Pelágio, esse monge herege britânico do 5º século, não se sustenta, porque dia a dia eu e você sabemos como nós somos tentados a pecar contra Deus. E o pecado habita dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela nos expõe vários textos confirmando de que nós nascemos em pecado. Davi diz isso no Salmo 51, verso 4 a 5, se não me engano. Em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, somado a essa afirmação de Davi, nós temos vários textos da palavra de Deus que nos mostram que, de fato, irmãos, nós possuímos o pecado, nós herdamos isso de Adão. Então, não há como negar de que, de fato, esse pecado ele é extremamente contagioso e ele é universal. E é um pecado, irmãos, e é um vírus que ele não é combatido com vacinas humanas. Ele é um vírus, irmãos, que ele é uma pandemia global que atinge todas as nações, de todos os tempos, em todas as épocas, e até que Cristo volte, essa pandemia chamada pecado vai atingir a humanidade. E a vacina, a cura não pode ser produzida por uma vacina humana. Essa vacina é espiritual, a qual nós vamos conversar ainda, se der tempo, aqui nesse texto. Então nós temos que ter essa consciência de que, de fato, o pecado ele é extremamente contagioso, a história da humanidade. Herdamos esse vírus ao nascer, herdamos de Adão. Não herdamos da nossa mãe ou do nosso pai, biologicamente falando. Nós herdamos lá nos primórdios da história da humanidade. Herdamos de Adão. O pecado de Adão, irmãos, ele foi e é federativo ainda. Entendeu? Ele atingiu e atinge todas as instâncias até que Cristo volte. Isso é Bíblia, isto é a palavra de Deus. Olha, no capítulo 3, do verso 23 de Romanos, você pode voltar e aprender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus nos diz em relação a isso também. Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, olha, não existe ninguém que não careça da glória de Deus, que não careça da ação de Deus em suas vidas. Todos pecaram.
Então, se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da restauração. Todos carecem da redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, quando nós vamos analisar também os símbolos de fé da nossa igreja, sobretudo o Catecismo de Westminster, nós vamos aprender que o pecado, irmãos, nos deixou num estado de queda que acumula em nossas vidas também a culpa. Certo? Quando pecamos, irmãos, a nossa consciência pesa e nós andamos com aquele sentimento de culpa terrível em nossas vidas. Certo? Nós sabemos que nós falhamos com relação à nossa retidão diante de Deus. Nós reconhecemos que, por natureza, nós somos de fato corruptos. Então, o Catecismo Maior de Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja, ele apresenta justamente para essa realidade nossa. Certo? É a realidade do mal presente em nossas vidas, certo? Trazendo peso à nossa consciência. Certo? Você encontra isso na questão de número 25 do nosso catecismo, o símbolo da nossa igreja. O fato é que esse vírus chamado pecado, irmãos, ele contaminou Adão e Eva e transformou-se numa pandemia universal. Não é novidade, né? Até que Cristo volte, essa pandemia vai atingir a humanidade. E não tem cura fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fora da pessoa de Cristo. Então, o segundo ponto que eu quero focar aqui para os irmãos, para a gente caminhar para o encerramento do nosso estudo, os efeitos do pecado são funestos. Todos nós sabemos disso. Olha, o verso de número 12 do texto que nós acabamos de ler, nos relembra justamente que o efeito pior de todos é justamente o que nós falamos anteriormente. É a morte. A morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é algo evidente. É algo evidente que a palavra de Deus nos apresenta. Tá certo, irmãos? Então, o terceiro ponto que eu quero focar aqui com os irmãos da nossa lição é que, apesar dessas más notícias, de todas as consequências que o pecado tem trazido para mim, para a sua vida e para a história da humanidade de forma global, a palavra de Deus ela não se encerra com essa notícia triste, depressiva para nós. Certo? Mas a palavra de Deus nos apresenta a vacina, o chamado antídoto contra esse terrível vírus do pecado que já está disponível na pessoa de Jesus Cristo. Veja o verso 17 e 18 assim, olha. Aqui está a vacina para esse vírus chamado pecado que tem causado morte global em todos os tempos e até que Cristo volte. Diz assim: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E o verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, certo? Por um só ato de justiça, está se referindo a Jesus Cristo, que é a vacina contra o pecado, certo? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, nós queremos concluir a nossa lição justamente apontando para esta vacina espiritual, eficaz, poderosa, que não vence, que não causa riscos, mas que ela nos garante justamente da morte eterna. Essa vacina, metaforicamente falando, é Jesus Cristo. Ou figurando, né? É Jesus Cristo. Jesus é a vacina contra esse vírus mortal chamado pecado. E João, o batizador, ele reconhece, irmãos, justamente isso. Quando ele viu Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns vieram a João e perguntaram: você é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Mas quando Cristo apareceu, ele apresentou a Cristo para aqueles que certamente esperavam a Cristo, queriam saber quem era o Messias. E João, o batizador, apresentou
apontou para Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo é aquele, irmãos, ele é o Cordeiro de Deus enviado, que tem o poder e a condição suficiente para tirar o pecado do homem. Há também uma palavra profética, irmãos, quando o anjo do Senhor se apresentou a José em Mateus no capítulo 1, no verso 21. Há uma palavra profética dita por parte do anjo a José. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Entendeu? Então a Bíblia está cheia de exemplos afirmativos de que Cristo é aquele que veio para tirar o pecado. Veio na condição da vacina contra esse vírus mortal chamado pecado. Então a palavra de Deus nos apresenta isso. Fazendo alusão também ao Catecismo Maior, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, diz assim: Deus não deixou todos os homens perecer no estado de pecado e em miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado Pacto das Obras, mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e induzem no estado de salvação, pelo segundo pacto. Esse segundo pacto é o pacto feito do segundo Adão, na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro pacto era o pacto das obras, que apontava para a obediência. Adão não conseguiu cumprir, obedecer. Então esse primeiro pacto foi violado, foi quebrado. Mas o segundo pacto é o pacto eterno feito na pessoa do Filho de Deus, de Jesus Cristo, no segundo Adão. Então esse pacto ele não pode ser violado, ele não pode ser quebrado, porque foi feito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse pacto é o pacto da graça, que é a vacina que nos tira desse vírus mortal chamado pecado. Então você pode aí, anotar e depois consultar aí nos textos da palavra de Deus que aponta para esse novo pacto, para essa vacina contra esse vírus mortal, que é o pecado. Leia Gálatas, capítulo 3, certo? Você pode sentar aí e ler. Leia também 1 Tessalonicenses 5:9. Leia Tito, capítulo 1, versículo 2. Depois você vai para o capítulo 3, versos de 4 a 7. Aí você vai observar aí o pacto da graça feito com Cristo para nos livrar da morte eterna através desse vírus chamado pecado. Você também pode ir para o Velho Testamento. Você pode meditar em Isaías capítulo 53, versos 10 e 11, aponta para essa realidade. Capítulo 59 também, verso 21. E aí depois você volta para Gálatas, capítulo 6, capítulo 3, verso de número 16, também vai apontar para esta realidade, irmãos, que a palavra de Deus nos apresenta como sendo Cristo aquele que veio construir um novo pacto, um pacto de vida eterna, aqueles que pertencem a Deus, tá certo? Então eu quero concluir a nossa lição esta manhã dizendo o seguinte para todos, certo? A igreja de Cristo, ela é o hospital para tratamento daqueles que são vítimas desse pecado. Então, se a igreja, irmãos, tem essa função de ser esse hospital de tratamento, certo? Nós devemos entender que eu e você, uma vez salvos em Cristo fomos comissionados a anunciar, a oferecer esta vacina de cura para esse vírus mortal chamado pecado. A igreja oferece essa vacina. A igreja que é fiel à palavra de Deus, que ama os ensinos de Cristo, essa igreja é o posto de saúde. Essa igreja é o hospital que oferece esse antídoto, ou essa vacina contra esse vírus mortal chamado pecado, que causa morte espiritual, que causa morte física e que causa morte eterna, separação de Deus. Então, essa manhã eu quero levar você a essa consciência. Se você faz parte e se você é a igreja de Deus,
entenda que eu e você somos agentes que temos que oferecer essa vacina de cura eterna, que é Jesus Cristo. Como é que a gente oferece? Falando desse Cristo, falando dessa vacina que tem cura eterna para esse vírus mortal o chamado pecado. Então a nossa conclamação para você nesta manhã, que acabou de ouvir o nosso primeiro comentário sobre essa lição, é justamente nos levar a essa consciência de que eu e você temos que ter a responsabilidade de oferecer esse remédio curador, que é Jesus Cristo, ao homem pecador que está à mercê da morte eterna. Então, quero encerrar minha fala aqui, desejando que você tenha aprendido algumas lições em relação a isso e que possamos juntos servirmos como esses agentes de saúde dos céus para trazer essa cura para esse vírus mortal chamado pecado ao homem pecador. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse momento de conversa, de estudo da palavra de Deus. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o coração de cada irmão e irmã que pode estar conosco essa manhã, aqueles também que certamente hão de nos ouvir nessa conversa de estudo dominical. Que o Senhor abençoe nossas vidas e os nossos corações. Nos dá o dia em paz e um culto logo mais à noite na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a andarmos na Tua vontade. Perdoa nossos pecados e nos abençoa durante esse dia. Oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, terminamos o nosso primeiro estudo dessa série nova que vamos ministrar à igreja, seja virtualmente ou presencialmente, se Deus assim quiser, daqui a um tempo, certo? Então nós agradecemos a presença de todos os irmãos que nos acompanharam. Nós temos aqui a nossa irmã Graça, irmã Zilneide, Suelene, é o que nós podemos no momento identificar aqui. Mas eu creio que outros irmãos devem também estar nos acompanhando, né, nesse momento de estudo também na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a vida de todos vocês, quem sabe algum oficial também nos acompanha, pastores, amigos, irmãos de outras igrejas. Tenho amigos também, irmãos de campos que já passei também que me surpreendem, dizendo que têm assistido nossas conversas doutrinárias e pequenas mensagens aqui. Então que Deus nos abençoe e nos encoraje a termos sempre esse ânimo pronto para ouvirmos a palavra de Deus. Queremos relembrar que hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos reunidos presencialmente lá no templo, certo? E nós queremos pedir que você que pode, tem condição de ir, você se enquadra dentro dos cuidados que ainda estão sendo observados por nós, mediante os decretos das autoridades. Se você pode, está dentro daquele grupo que pode ir, às 19 horas estaremos juntos lá para podermos adorar a Deus em forma de culto. O culto será transmitido, certamente, certo? Mas você que não pode ir, se reserve e acompanhe também o culto, certo? Virtualmente ou pela internet. Você pode nos acompanhar, tá bom? Então, logo mais à noite, querendo Deus, estaremos juntos lá na sede para podermos cultuar o nome de Deus. É imprescindível continuarmos usando o uso de máscaras, manter o distanciamento, haverá um momento de higienização, né, na entrada e, quem sabe, na saída. Também, desculpem. E ainda não é permitido, irmãos, cumprimentos, aglomerações e contatos pessoais, né, fisicamente, melhor dizendo. Então vamos seguir essas normas porque é para o bem, a precaução e saúde de todos nós. Então logo mais à noite, se Deus quiser, vamos estar juntos. Louvamos a Deus pelo andamento das atividades, mesmo virtualmente, os ministérios, as sociedades da igreja continuam trabalhando, né? Vamos continuar orando pelos enfermos da igreja, pessoas amigas. Agradeço as orações da igreja, dos irmãos e irmãs que têm orado pela minha sogra, Dona Carlinda. Tem tido uma ligeira melhora, graças a Deus. E nós, como família, temos nos alegrado com as orações e com a melhora de Dona Carlinda. Então, continuemos orando pelos amados irmãos e amigos que nos pedem orações também. Deus abençoe a todos e que logo mais estaremos juntos em nome de Jesus. Um bom dia para todos.